O Divaldo não é hoje, não? Foi ontem? Ele saiu mais cedo para não pagar o lanche da gente, mas é um negócio sério. Que a gente ia tudinho para a casa dele agora, mas vamos orar por ele. Amém, queridos? Bom, geração mimimi. Eu assisti uma mensagem de um pastor chamado Cláudio Gama, pastor da Assembleia de Deus, e ele disse algo que eu achei interessante. Ele disse, olha, essa última geração de crente é mais fraca do que a geração de Judas. Judas traiu Jesus por 30 moedas. E tem muita gente traindo Jesus por um trago, por um papelote de maconha, por uma noitada, por uma namorada, por uma amante. Tem muita gente traindo a Jesus por pouca coisa. E muitas pessoas dessas não podem acusar Judas. Irmão, nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão vivendo. A mensagem é para a igreja. Eu quero que você receba. Não fique com raiva de mim. Tem um hino de Samuel Mariano que ele diz assim: e se quiser ficar com raiva, se quiser saber, vá perguntar a quem? A ele. Nós vivemos uma época, irmãos, de crentes mimizentos, doídos com tudo. Se não for assim, eu não vou. Ah, eu não canto mais nesse grupo. Ah, eu não faço isso. Irmãos, Satanás está trabalhando de uma forma terrível para colocar tristeza no coração do povo. Hoje o evangelho está muito mercadológico, mas era outra palavra. Hoje as pessoas estão querendo comprar a bênção. Tem gente querendo comprar Jesus. Tem gente achando que vai para o céu do jeito que está. Tem que ter mudança. Ah, pastor, mas o Senhor me entende. Ele entende tanto que Ele está te dando a oportunidade de você viver o novo de Deus na sua vida. Amém, queridos? Tem gente que fala, o pastor não falou comigo. A dirigente do grupo não gosta de mim. Ela não gosta do meu fuá. Ah, eu vou sair desse ministério. Ah, eu vou sair dessa igreja, porque aqui tem muita gente que é pecador. Ei, quando você encontrar uma igreja perfeita, não entre não, porque você vai contaminar. Porque eu tenho um defeito, você também tem. A nossa referência é Jesus. Pare de mimimi. Pare. Eu quero ler o texto. Projete aí João capítulo 6, versículo de 60 até o 69. E eu quero que você entenda, irmãos, o que Deus tem para você nesta noite aqui, no nome de Jesus. Vamos ler? João 6, de 60 até o 69. Acompanhe aqui. Ele diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os, dizendo: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar aonde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica.
A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Aleluia. Contudo, há descrente entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, por causa disto, é que eu vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos fizeram o quê? Muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirai-vos? Jesus estava dizendo, quer pegar o beco? É nesse caminho que eu vou ministrar agora. Quer correr? Versículo 69. Respondeu Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Para onde nós iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Irmãos, isso é uma palavra de confronto. Muitas vezes nós estamos sendo movidos por palavras que massageia o nosso ego. Tem coisa melhor do que você ouvir uma profecia, eis que eu vejo uma chave na tua mão. Oh, glória! Não é? Eis que eu vejo a casa nova. É minha. Escuta, essa profecia é boa. Agora Jesus começa a conversar com os discípulos, e Jesus começa a dar uma palavra tão dura para ele, e manda eles ir embora. Pode ir embora. Pode vazar, tudinho. Os discípulos, ficaram os 12. Aí Jesus para e olha assim, e vocês? Quer pegar o beco? Ele disse, não, Senhor. É melhor estar contigo, porque tu estás no meu barco, e no barco eu vou vencer. Aleluia, aleluia. Irmãos, muita gente está dizendo, o pastor não fala comigo, o pastor tem uma palavra dura, o dirigente do grupo não gosta de mim, eu vou sair dessa igreja, eu vou para outro ministério, eu vou abandonar. Ei, Deus está chamando você para uma vida de prumo, de nível. Receba em nome de Jesus. Diga assim, eu recebo. Porque quando o negócio acocha, segundo o profeta André, ele fala assim, né? Não faça assim não, faça assim, é meu, é comigo. Essas pessoas, irmãos, são pessoas que não cresceram na fé. Elas continuam nanicos ou nanicas espiritualmente falando. Tem gente, irmãos, que se dói com tudo. Não pode ser confrontado, que ele já disse que a igreja não presta, que ele vai embora, que esse lugar não é bom, que Deus não faz. Ei, pare de mimimi. É ruim sair uns glória, né, irmão? É difícil, né? Tem pessoas que não aguentam ser confrontado, irmãos. Tem gente que vai no gabinete conversar, pastor, eu queria conversar com o senhor, pastor. Olha, eu queria um conselho. Mas quando ele pede o conselho, ele quer o conselho que ele quer ouvir. Se o conselho for o contrário, não, pastor, não, mas será que não pode ser assim, não? Eu me lembro de um irmão, ele era diácono da nossa igreja, em outro ministério, e ele um dia chegou e disse, pastor, eu quero conversar com você, pastor, eu quero que o senhor me fale, olha, eu tenho uma história aqui, eu estou para fazer um negócio, mas Deus me pediu para vir falar com o senhor, para o senhor me orientar se eu devo fazer ou não. Era uma decisão muito importante. E aí ele disse, eu vou fazer, faço ou não faço? Eu disse, meu irmão, me dê até amanhã, eu vou orar a Deus, amanhã eu te ligo. E o que Deus me falar, eu te falo.
Aí no outro dia eu liguei para ele, era 2 horas da tarde. Meu irmão, eu tenho uma resposta de Deus. Aí ele disse, ô pastor, chegou tarde. Eu já fiz o negócio. Eu digo, infeliz. Eu preocupado, orando, buscando uma resposta de Deus, pensando, e ele não me aguardou. Ele disse, eu já fiz o negócio. Mas qual era a resposta de Deus, pastor? Eu digo, era para não fazer. Irmão, foi o negócio mais torto da vida daquele homem. A vida dele desandou completamente com aquele negócio que ele fez. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes nós não esperamos, nós não aguentamos ser confrontados. Mas eu quero, eu vou fazer, eu preciso fazer. Ei, espera, escuta a voz de Deus, para ouvir Deus, meu irmão. Não é o que eu quero, é o que Ele quer. Não é do jeito que eu sei, é como Ele sabe fazer, irmãos. Eu fiz uma conferência numa cidade chamada São Luís dos Montes Belos, em Goiás. O pastor da igreja, ele é um camarada muito experiente. Eu fiquei hospedado na casa dele. E ele tinha marcado uma época, não foi quando eu estava lá, foi antes, ele tinha marcado uma consagração de obreiros. E ele iria consagrar um presbítero. E marcou o dia da consagração. Foi uma festa. E a igreja lotada. E aquele presbítero chamou toda a família. Presta atenção. Chamou todo mundo, viu, André? E chamou, e a igreja lotada. E o culto foi transcorrendo. E o fogo caindo. E o presbítero lá, bonito, que só penteadeira de viúva. Todo enfeitado, alinhado. Mais cheiroso do que a penteadeira de barbeiro. O cara estava nos trinques. E o pastor foi o culto, foi. E terminou o culto e não consagrou. Aí ele terminou o culto e ele disse, pastor, e a consagração? Era uma conferência de 3 dias. Aí ele disse assim, não, Deus falou comigo que não é para lhe consagrar não. Hoje não. O semblante dele caiu. O pastor disse a mim, Rosenildo, ele caiu assim. Pastor, eu convidei toda a minha família, veio gente de fora. Mas Deus falou que não era. E agora? Segundo dia da conferência, o pastor veio, aquele irmão veio. Sentou lá, ficou no altar, como é costume das Assembleias de Deus, né? Tem o pessoal aqui. Sentou, terminou o culto e o pastor, nada. E o irmão ficou meio moribundo, lógico, ficou triste, não tinha resposta. O pastor só fez dizer, não, Deus não falou nada comigo agora. Terceiro dia. Aí o irmão, foi ou não foi para a igreja? Foi. Enfeitado, bonito, paletó, mas fechado. Sentou no altar e ficou lá o tempo todo. Terceiro dia. Aí o pastor, no final, o pastor disse, irmãos, nós vamos proceder agora à consagração, não do presbítero, mas do pastor fulano de tal. Aí chamou ele aqui à frente. Ele disse, pastor, o senhor não era para presbitério? Ele disse, não, você vai ser para pastor. E o pastor chega e diz assim, olha, eu estava provando se o seu coração estava comigo ou não. Se era uma consagração que faria você ficar comigo ou não. Se você estava disposto a andar comigo ou você era um mimizento. Esse homem foi todos os dias e foi aprovado. Amém? Agora, por muito menos, irmão, já tem gente esperando o pastor ali fora com a 12. E quando eu vejo alguém com a 12 ali, quem é o pastor? Eu disse, Lourenço. Ele tem auxiliar? Tem, André Gustavo. Taca-lhe fogo nele. Irmãos, tem gente reclamando demais, você vai entender isso aqui. Ei, Deus está dizendo para você, pare de reclamar. Ei, aceita, eu estou no controle da sua vida.
Se você ler o capítulo que nós lemos, que foi o capítulo 6 de João, no versículo 41 ao 51, não precisa ler, que é muito versículo, mas Jesus começa a se apresentar ali como o pão vivo que desceu dos céus. Jesus começa a conversar com os discípulos. Jesus começa a dizer: ei, eu sou o pão, você precisa comer essa carne, você precisa estar comigo. Irmãos, estar de boca para fora é uma coisa. Eu quero ver você estar colado, agarrado, e dizer: eu não abro nem para um trem carregado de pólvora e o caba com palito de fósforo aceso em cima. Amém? Eu pastoreei lá em Casa Amarela e tinha um diácono, está lá, ele está bem velhinho, encontrei com ele há pouco tempo, diácono João Lino. E João Lino trabalhou comigo, e ele dizia, era aquele homem assim, agarrado na obra, e o pastor, que era o presidente da igreja, pastor Pedro, que já partiu para o Senhor, pastor Pedro um dia disse assim: a gente tinha uma congregação em Petrolândia, lá na Paraíba, lá no sertão, lá na divisa com Paulo Afonso, lá na Bahia. E aí, o pastor disse assim: João Lino, pegue a Kombi da igreja, junta o povo e vamos embora. Vamos para a congregação. Eu fiz essa viagem muitas vezes para lá. Aí João Lino disse: pastor, essa Kombi não chega em Gravatar, pastor. A Kombi tinha aquele pneu assim, ó. Parecia que ia sentar no chão. Já viu o Kombi? Quando arrebenta é o quê? É eixo, é feixe de... É alguma coisa que os pneus ficam tudo assim. E ele: pastor, não chega. E o pastor Pedro disse assim: vão, chega. Pega o povo. E ele disse: não chega, pastor, eu sou motorista. Não, essa Kombi vai quebrar daqui. Ela não sobe a Serra da Russa, pastor. E o pastor Pedro disse: João, me obedeça. Eu me lembro, irmão, lá no gabinete ele fez: sim, senhor. Vou reunir o povo e vou botar dentro da Kombi e eu não vou brigar com o senhor, pastor. Agora deixa o telefone ligado, porque onde ela quebrar, o senhor vai me buscar, viu? Eu não vou ficar pelo meio do caminho, não. Irmãos, ele poderia dizer: isso é pastor, e está mandando eu ir para um lugar que vai quebrar. Ei, irmãos, para de mimimi, aprenda a obedecer, aprenda a viver uma vida de santidade ao Senhor. O versículo 60 do mesmo texto, leia aí. Reproduz aí, por favor, João 6,60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram o quê? É duro. Quem pode ouvir? Irmãos, nem tudo que vai te fazer bem vai ser bom aos seus ouvidos. Porque às vezes Deus fala assim: fica, e você está doido para ir. Às vezes Deus está dizendo: não faça. Mas Senhor, eu estou vendo, esse negócio vai dar certo, eu vou ganhar muito dinheiro, vai dar certo. O Senhor diz: não faça. E Deus usa pessoas, e Deus usa a palavra, Deus se revela em sonhos, Deus fala. E Jesus começou a falar com aqueles discípulos, e começou a dar uma palavra dura. Ele disse: olha, você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Você quiser caminhar comigo, aquele que não abandonar, aquele que não deixar o amor de pai, de mãe, de irmão, por mim não é digno de mim. E Jesus começa a falar, e o povo começa a se entristecer, e o povo começa a vazar. E disseram: é duro esse discurso. Versículo 66, olha o que é que ele diz aqui. No 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos e já não mais andava. O que é isso aqui, irmãos? Traição. Tem muita gente que vai deixar de andar com você, porque você é crente. Tem muita gente que vai querer perder sua amizade, porque você está dizendo: eu sou servo do Deus Altíssimo, e eu não compactuo com isso, com essa safadeza. Desculpa a expressão chula. Tem muitas pessoas que vão passar momentos, irmãos, que vai te abandonar, vai virar as costas para você, mas você tem que ser fiel, você tem que ser firme, você tem que ter pulso firme. No final você vai entender por que é que eu estou dizendo tudo isso. Aguarda um pouquinho, eu estou já terminando. Nunca acredito quando o pastor diz que está terminando, mas acredito que eu vou terminar já já. No versículo 67...
Jesus olha para os seus discípulos, para os apóstolos que ficaram. Aí Jesus perguntou aos seus 12. Porventura, vocês querem também pegar o beco? Quer ir embora? Pedro diz no versículo 68, para onde iremos nós, Senhor? Queridos, Jesus foi duro com os seus 12. Jesus chamou o povo à atenção. Jesus tem um propósito, um projeto na vida dele. Jesus tem um projeto na minha vida, não é o que eu quero. É o que Deus quer. Tem coisa que a gente não vai entender, irmãos. Por exemplo, eu comprei um pacote de viagem, era para eu estar agora em Dubai. Era para eu estar em Jerusalém. Paguei. Aí vem uma pedra na bexiga. Aí marcaram a cirurgia para quando? Para amanhã, para terça-feira agora. Era o período da minha viagem. A pastora Eliane foi, chegou já de volta, o Erinaldo já chegaram. Eu os induzi, levei eles aí, a gente ia juntos. Eles viajaram. Acabou que eu não fui. Eu tive que optar entre a cirurgia e a viagem. Quando foi sexta-feira, o pessoal do hospital, do plano de saúde, ligou e disse, sua cirurgia foi postergada para o começo de setembro. Eu digo, filho do salta moita. Perdi a viagem, perdi. Depois eu parei. Aí eu conversando com uma pessoa, ele disse assim, Deus sabe por quê, pastor. A gente às vezes não sabe, a gente começa a reclamar, nós reclamamos muito, nós falamos muito, mas a nossa vida está nas mãos do Todo-Poderoso, querido. Ele sabe fazer, Ele vai fazer na hora. E se você quiser correr, Jesus diz, corra, vai embora. Tem gente que está dizendo, eu vou sair da igreja porque essa igreja tem muita gente falsa. Será que você não é o presidente? Jesus foi duro. Só que a gente encontra aqui dois grupos distintos. Encontra um grupo chamado de multidão e existe um grupo chamado de discípulos. A multidão, irmãos, é aquele que segue a Jesus apenas por aquilo que ele pode dar. A multidão seguia Jesus pelos milagres. O próprio Jesus disse isso, vocês estão me seguindo pelo pão que perece. Vocês estão me seguindo por isso. Existem muitas igrejas hoje lotadas e hiperlotadas. Sabe por quê? Porque o povo quer ser curado. Eu quero a cura. Mas a maior cura na vida do homem é a salvação dele. É escrever o nome dele no livro da vida. As pessoas buscavam Jesus. Era uma multidão tremenda. Quando Jesus começou a apertar o nó, o povo correu. Será que não é assim com a gente, irmãos? Irmãos, a vida ministerial é difícil. Você pensa que é fácil ser pastor, é? Aqui tem pastores aqui que sabem que o preço que pagou, ou que paga, ou que vai pagar mais. Sabe por quê, irmãos? Não é fácil. Sabe quem é que nos trai? Quem anda com a gente. Sabe quem é que nos fere? É aquele que a gente um dia ajudou. E eu costumo dizer que o que dói não é a pedrada que a gente recebe. O que dói é saber quem jogou a pedra. É de onde ela veio. Então eu não abro mão dos princípios da palavra. A multidão seguia Jesus em troca de cura, em troca de benefícios. E aí Jesus, quando começou a dar uma palavra dura para ele, ei, tem que deixar pai, tem que deixar mãe, agora eu vou apertar, tem que deixar a cachaça, tem que deixar a droga, tem que deixar agora a mulher, aquela prostituta, a amante, o amante, tem que deixar, se quiser me seguir, tem que deixar. Então essa palavra é dura, essa palavra não enche igreja não, mas leva para o céu, aleluia. Tem que andar direitinho, tem que comprar e pagar.
Ou não? Sabe por quê, irmãos? Às vezes nós nos acostumamos com o dia de domingo. Dia de domingo eu sou... Irmão, é capaz de eu subir com tripa e tudo, irmão. Até com a pedra na bexiga é capaz de eu subir. Mas de segunda-feira em diante, só a misericórdia de Deus. No seu trabalho, como é que as pessoas te veem? Você já viu aquela história? Não quero negócio com crente. Já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Não faço negócio com crente. Sabe por quê? Porque se deram mal. Antigamente, irmão, ser crente era um fio de bigode, o cara deixava assim. É crente, o cara dizia, tome, leve, tá. Hoje em dia, no meio da nossa igreja, no meio do povo evangélico, irmãos, o que tem de trambiqueiro, trapaceiro, enganador, deixa eu rachar, gente safado, bandido, e dizendo que vai morar no céu. É o joio, está no meio. Irmãos, pare de mimizento. Eu não vou, eu não quero. Eu não gosto da igreja Kadosh. Você não gosta da igreja Kadosh? Aprenda a gostar. Eu não gosto de Rosenildo, não. Não gosta de Rosenildo, não? Eu vou ser seu vizinho lá. Eu vou estar todo dia na tua porta lá no céu. Eu vou perturbar você. Queridos, o mimizento não aguenta confronto. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Estou terminando agora. Não se desgaste com quem não quer nada. Diga isso comigo. Não se desgaste com quem não quer nada. Você sabia que tem gente que você está tentando trazer ele para os caminhos do Senhor, está mostrando a verdade, está dizendo a ele que o caminho é aqui, que você vai, vem para cá, e o infeliz está desdenhando de você. Eu escrevi aqui uma coisa, e por favor, não desvia não, viu, irmão? Não desvia não. Mãe e pai, não se culpe se seu filho não quer andar com Deus. Se você ensinou o caminho da verdade, a responsabilidade é dele. Você está entendendo? Tem muitos pais dizendo, mas eu ensinei, eu gastei tempo, eu levei para a igreja e hoje ele está aí no mundo, não quer saber de nada. Deixa ele com Deus, deixa que Deus ajuste a conta. Ele já é de maior, ele já completou a idade de maior, ele tem 25 anos, ele tem 30 anos, ele não quer nada com Deus. Você fez a sua parte, meu irmão. Agora, se você não ensinou, não, aí está frito. Irmãos, quando eu estava preparando essa mensagem, e de madrugada, eu gosto de preparar de madrugada, para a gente falar com Jesus, de madrugada é melhor, a fila é menor, né? Tem muita gente que está dormindo. Aí. Tito, capítulo 3, versículo 10. Veja o que é que diz, Tito 3, 10. Evita o homem faccioso, depois de ademoestá-lo, a primeira e a segunda vez. Sabe qual é o nosso problema, irmão? Que a gente está gastando muita vela com defunto ruim. Tem gente que só vai aprender no pau. Tem gente que só vai valorizar a mamãe quando perder. Tem gente que só vai valorizar papai quando papai bater a cacholeta. Aí vai chegar na beira do caixão, meu pai. Quando eu faço uma cerimônia fúnebre, você já sabe, né? A minha esposa fica do meu lado. Se controle. Se controle. Já teve vezes que eu digo assim, esse choro de vocês aqui, para alguns é saudade, para outros é remorso. Porque enquanto papai e mamãe estavam vivos, você estava maltratando. Agora está dizendo que acabou. Pare de ser mimizento. Deus quer levar você a um nível maior.
Evita o homem faccioso. Você já demonstrou, você já ensinou, você já falou, você já orientou, você já disse, é por aqui, o caminho é aqui, não ande com essa pessoa, não ande, não ande, não ande. E o cara disse, mas eu já sou de maior. Então se vire. Pague o preço. É quando mamãe e papai dizem assim, minha filha, não case com esse caboclo. Meu filho, não case com essa cabocla. Você quer conhecer o marido que você vai casar, minha irmã? Veja como é que ele trata a mãe dele. Porque se ele não honra a mãe dele, ele não vai honrar você não. O pau vai ser dobrado, feito tapioca. E vai chegar o tempo do ai, 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 ui, 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 ai, 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 é pau no lombo, é pau na... Parece o jumento de Luiz Gonzaga, é pau de todo lado. Apocalipse capítulo 22, versículo 10 ao versículo 15. O apóstolo João, ele escreve, irmãos, algo tremendo. Ele está escrevendo algo dizendo que Jesus está voltando. Ele diz assim, disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está o quê? O tempo está? Vamos ouvir só os homens, só os homens. O tempo está? Não, faz voz de homem mesmo. Bora. O tempo está? Próximo, Kadosh Man. Diga às mulheres, o tempo está? Eita. Ele diz assim, ó. Continue o injusto fazendo injustiça. Olha o que João está dizendo, irmãos. Continue o imundo ainda sendo imundo. Mas o justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Deus está te chamando para uma vida de santificação. Irmão, dá uma glória a Deus aí. Irmão. Eu queria ir para a igreja, mas lá tem tanta gente errada. Quem disse a você que vai subir todo mundo aqui? Eu sei quem vai subir aqui. Quer saber? Quer que eu lhe diga? Olha o zoião. Tem gente que já está... Pastor, eu subo, eu fico. Eu subo, eu fico. A Bíblia diz que vai subir aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Esses adentrarão a cidade pelas portas. Nós estamos vivendo o fim do tempo, irmão. Prepara aquele vídeo que eu pedi aí, rapidinho. Eu preparei um vídeo para você entender. Você precisa parar de ser mimizento. Eu não vou. Eu não quero. Eu não... Ei, Jesus pode voltar hoje. Eu posso amanhã não estar aqui. Amanhã, alguns de vocês poderão estar no meu velório. Sabia? Agora não chegue lá para dizer, pastor, eu te amo, eu te amei tanto. Ei, não deu nem um pix. Não me levou nem um dia para jantar. Depois que morre, vai... Às vezes só diz palavras bonitas quando a coisa... acabou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu honrar uma pessoa aqui. Eu nunca fiz isso. Isso já tem uns 10 anos. Essa moça aqui. Fica de pé aí, Sandra. Sandra. Olha lá para o pessoal ver. Sandra já caminha comigo há uns 10 anos. E quando foi um dia... Obrigado, viu, Sandra? Lá na comunidade. Ela mora lá na Borborema. A gente tinha uma célula lá e tinha um grupo lá. Sabe o que foi que Sandra fez? Ela marcou, disse, pastor, eu vou fazer um bazar lá em casa. E ela preparou um bazar. E conseguiu donativos. E convidou a igreja. Eu nunca disse isso a ninguém. Mas hoje Deus me lembrou, me fez lembrar. Essa mulher vendeu as coisas todas no bazar, botou no envelope. E chegou e disse, eu queria
dar um presente ao meu pastor. E na época eu não tinha condições. Pastor, tudo que eu vendi no bazar, está aqui, é seu presente, pastor. São essas coisas, irmãos, que nos motivam a caminhar. São essas coisas que nos levam ao desafio de não desistir. João disse assim, Apocalipse 22, de 10 a 15. Continua a ler essa leitura para mim. Continua injusto. O 12. Eis que venho sem demora. Comigo está o galardão que eu tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Aquilo que você faz aqui, irmãos, Deus vai retribuir. Aí Jesus diz, eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Mas agora veja o próximo. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista direito a árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Aleluia. E no 15, aí ele diz, agora fora vai ficar quem? Os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, todo aquele que ama e pratica a mentira e os mimizentos. Pare. Jesus está voltando. Você foi chamado para fazer parte da geração eleita. Veja o que está acontecendo no mundo, irmãos. Veja o que está acontecendo no Havaí. Veja o Canadá se acabando no fogo, destruindo tudo. Outros lugares é a água arrebentando com tudo. E o povo está dormindo, irmãos. Veja as pestes. Veja as aflições. Deus está dizendo, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor, o teu. Então não se engasgue com pequenas coisas, não. Esse videozinho, eu vi esse vídeo hoje, eu achei muito interessante. Ele é bem curtinho, mas preste atenção nisso aqui. Preste atenção. Preste bastante atenção nos sinais da volta de Jesus. Jesus está voltando. A palavra de Deus se cumprirá. Passarão céus e terra, mas a sua palavra há de se cumprir. Em breve trombetas irão ecoar nos quatro cantos da terra. A mídia tentará explicar o sumiço de pessoas. O desespero tomará conta do mundo. Marido procurará sua esposa. Mães irão procurar os seus filhos. Gente correrá para as igrejas. Irão entrar nos templos desesperados. Procurarão um pastor que nunca fizeram questão de ouvir. Mas a igreja já não estará mais aqui. A igreja estará com ele na glória. E se eu fosse você nesta noite, olharia para ele e diria, Senhor, me perdoa, me muda, me transforma. Senhor, eu quero andar com o Senhor. Se o Senhor vier nessa noite arrebatar a sua igreja, eu não quero ficar aqui. Aleluias. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor, o teu Deus. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus. Nós vamos cantar um louvor e eu queria que você refletisse sobre esta palavra. Pastor, eu não estou querendo não. Não tem problema, irmãos. Eu aprendi na Bíblia que eu vou deixar de me desgastar com quem não quer. Deixa ele ter a experiência dele com Deus. Você foi chamado para ser cidadão da pátria celestial. Amém? E tem uma coisa, fora vai ficar os cães, os mentirosos, os idólatras, feiticeiros, tudo. Só vai entrar lavado e remido no sangue do Cordeiro. Quem vai subir, irmãos? A metade vai ficar. Né?
Deixa eu voltar aqui. Quem vai subir, irmãos? Quem está preparado? Ei. Aleluias. Faz uma autoanálise agora. A vida que você está levando te credencia a morar lá? Você tem pago o preço? Aquele que não deixar o amor de pai e de mãe, Jesus disse, não é digno de mim? E outros amores, irmãos? Tantas moças dentro da igreja, irmãos, com ministérios lindos, mas abandona tudo por causa de um romance. Quantos homens com ministérios lindos na igreja, mas abandona tudo por conta da ganância. Essa semana alguém chegou e disse, pastor, você seria um bom vereador aqui em Recife. Eu digo, eu quero morar no céu. Eu já tentei. Deus está chamando, irmão, a igreja para uma vida de santificação. Deus não te trouxe aqui hoje por acaso. Ah, mas eu gosto do culto de domingo. E na segunda, e na terça, e na quarta. Eu encontrei um irmão uma vez que ele disse, pastor, eu só preciso me libertar do cigarro. Eu sou crente, mas eu fumo há muito tempo. Fumo escondido, e fumo, eu não consigo me deixar do cigarro. Aí o pastor disse, filho, vai para casa, não se preocupe, pode continuar fumando. Eles podem, pastor? Eles podem. Agora, procure um lugar onde Deus não te veja. Fume escondido dele. Aí ele chegou em casa e disse, para onde fugirei da tua face? Para onde? Eu me raso por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. É um grande momento para você conversar com o Senhor nessa hora. Você conhece o louvor, pode fechar os olhos e começar um momento com Deus. Rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente,
Deus, você com Deus. Se você estiver no Espírito, você vai entender que esta não é a mensagem de domingo à noite. Geralmente, nós pastores, nosso pastor prega sobre salvação. Eu entendo que eu sinto no Espírito que essa mensagem é para quem já tem ou já teve uma experiência com Deus. É aquela mensagem que o pai muitas vezes chama o filho para dar conselhos, ajustes que são tão necessários. Às vezes é tão fácil identificar situações na vida de A, de B, de C. Mas hoje eu entendo que o Senhor quer que você olhe para dentro de você. Esses anos pastoreando irmãos, pessoas, eu já me deparei com situações interessantíssimas. Tem uma irmã na igreja que era uma mulher que por muitas vezes eu queria falar com ela. E eu vendo que ela estava cada dia mais distante do Senhor, e distante do Senhor, e distante do Senhor. Cada dia mais envolvida, como se fosse envolta em uma teia de aranha. Aí eu lembro que um dia marquei com ela num lugar e nós fomos conversar como um gabinete. E assim que ela entrou, ela já tomou a iniciativa e disse assim: tudo bem, pastor? Eu disse: tudo bem, irmã, mas está bem mesmo? Eu disse: eu estou achando o senhor meio para baixo. Estou achando o senhor meio desmotivado. Como é que está a Gele? Como é que está a Gele? Como é que estão os meninos? Deixa eu baixar um pouquinho. Como é que está a Gele? Como é que estão os meninos? Como é que está o trabalho? Como é que está as finanças? Como é que está a saúde? E eu comecei a falar para ela. A gente está assim, os meninos estão assim. Aí daqui a pouco eu quase me ajoelhei para ela orar por mim. Sabe por quê, irmãos? Aquela pessoa estava tão acostumada a aconselhar os outros, a dar opinião na vida dos outros, de ter uma palavra de Deus para os outros. No dia que eu chamei ela para trazer uma palavra de Deus para ela, ela trouxe uma para mim. Mas naquele dia, Deus não estava colocando ela na condição de aconselhar ninguém. O Senhor estava chamando ela para ouvir. O Senhor hoje me trouxe a este lugar para ouvir. Deus me trouxe nesse lugar, não foi para tratar com minha esposa, não, foi para tratar comigo. Tem um dos meus filhos que não veio. Logo eu pensei assim: mas por que ele perdeu essa palavra de hoje? Eu disse: ele perdeu. Depois logo me veio a resposta, como no Salmo 121, né? É você pergunta, você mesmo responde. E às vezes eu entendo que essa resposta é o próprio Deus falando. E Deus dizendo assim, que se eu quisesse tratar com ele, era ele que tinha trazido. Ele tinha vindo aqui. Então talvez o Senhor não tinha um propósito com ele hoje. O Senhor queria tratar comigo, corrigir a mim, endireitar a minha vida, me lembrar algumas coisas. Se você estiver pensando, era bom que fulano estivesse aqui como eu, ou Beltrano, eu quero dizer também para você uma palavra de Deus. O Senhor quer falar com você. Mas eu tenho 40 anos de igreja, 50 anos de evangelho, não tem problema, mas é com você. É com você. Pastor Rosenil tem essa maneira tão didática, tão até extrovertida de pregar, né? Mas que assunto sério ele trouxe hoje? Não é verdade? Mas se você perceber, esse assunto sério tem sido pregado em todos os cultos dessa igreja. Jesus está voltando, irmãos. E às vezes nós ficamos dizendo assim: mas será que meu marido vai? Ou será que a minha esposa vai? Os homens dizendo e as mulheres dizendo: será que meu marido vai?
Será que meu filho vai? Será que meu vizinho vai? Será que o pastor vai? Mas a pergunta, será que eu vou? Será que você vai? É a grande pergunta que o Senhor deixa nessa noite para todos nós. Existe algo que às vezes complica a nossa caminhada com Deus. É quando nós começamos a querer entender o Senhor pela razão humana, pelo merecimento. É quando nós queremos entender ao Senhor pelo tempo chamado Cronos, que é o tempo do cronômetro, de onde vem o relógio. Mas o tempo de Deus é chamado Kairos. O Senhor não está atrasado. Deus nunca se atrasou com nada. Ele vem buscar a igreja. Eu lembro de uma irmã que ela chegou na igreja e ela tinha 2 crianças e um dia o Senhor falou para ela assim: irei restaurar o teu lar. Ela com 2 crianças e uma palavra profética: irei restaurar o teu lar. A igreja que crê na palavra espera na palavra. E nós começamos a orar por ela, e nós orávamos por ela, e nós orávamos por ela. E ela estava de posse daquela bênção, e orando, e as filhas orando. Uma bênção, irmãos. E as filhas começaram, e ela relatando que aquele coração duro já estava sendo trabalhado, já estava sendo tratado. E cada dia nós glorificávamos mais o Senhor. Mas houve um tempo que os sinais na vida daquele homem pararam. E elas queriam, era necessário que os sinais se renovassem. Mas Deus, irmãos, não é aquele que precisa que a palavra dele seja confirmada todo dia. Porque se ele falou, ele é fiel para cumprir. Aí eu lembro que um dia ela chamou e de repente ela apareceu com outra pessoa na igreja. E ela assistiu o culto. E eu fiquei assim olhando, achando estranho, porque até então facilmente eu entendi do que se tratava. Aí ela veio e falou comigo, disse assim: pastor, Deus me disse que aquele negócio passado ficou no passado e está começando algo novo na minha vida. Eu disse: é mesmo? É? E como foi que Deus falou, irmã? Porque eu vi tanto Deus falando, tanto de promessas, tantas coisas que o Senhor falou, e agora parece que uma mudança tão radical assim. É porque eu tive um sonho, pastor. O senhor crê em sonho, ele está aqui quem crê. O senhor crê em dons, ele está aqui quem crê. Eu tive um sonho, e eu entendi um sonho muito claro. Eu digo: foi? Qual foi o sonho, minha amada? Eu sonhei que o Senhor Deus me dava uma mala nova. Aí eu disse: mala? Se é. E uma mala grande. Eu começava a carregar aquela mala. Aí eu entendi claramente os sonhos. O que foi que a senhora entendeu? Que aquela mala é uma bênção de Deus na minha vida. É esse fulano que eu estou com ele. Quando você está no culto, irmãos, e você já tem algo no coração, até mala é sinal de bênção. Quando alguém diz assim: fulano é uma mala, é coisa boa ou ruim? Mas ela estava tão interessada naquilo que ela entendeu que aquela mala era o quê? Era o quê? Uma bênção. Mas não era bênção, irmãos. Eu acompanhei isso. Muito sofrimento, vergonha, angústia. E depois um dia ela voltou e disse assim: pastor, eu disse: que é? Eu entendi o quê? Que eu devia esperar em Deus. E eu não sei como é que está, porque depois nós perdemos o vínculo. Mas eu queria te dizer hoje, irmão, se tu ouvisse a palavra de Deus, se tu é um servo do Senhor, que tem promessas, que talvez as promessas ainda não se cumpriram, mas irão de se cumprir. Você que, quem sabe, em algum momento da fé, abriu brechas, diminuiu na caminhada, não é mais aquilo que já foi no passado. Hoje é um grande dia para renovar os votos com Deus.
Você escutou a palavra? Creu no que foi pregado? Eu também creio. Creio no que foi pregado. Louvor, os irmãos vão voltar aqui, e a voz como está. E você não deve satisfação a ninguém que está aqui. O pastor Rosenildo sabe que muitas vezes ele me convida para encerrar o culto. Eu até preferia que ele estivesse aqui, porque se ele estivesse aqui, eu estaria aqui. Porque eu sei que Deus tratou comigo hoje. Esses dias minha mulher estava lendo um texto me chamando a atenção, que como era que os gentios começaram a receber o Espírito Santo. As portas eram impostas e Deus fazia a obra. Quem quiser fazer recomeços com Deus, quem quiser começar uma nova história com Deus, quem entendeu hoje que precisa de um renovo, quem entendeu hoje que a mensagem não é para quem ficou em casa, nem é para quem está à sua direita, à sua esquerda, mas nem quem está à sua frente, que a mensagem é para você. Enquanto o louvor estiver tocando, eu queria convidar você para vir aqui à frente, com muita coragem, e nós vamos impor as mãos sobre os irmãos, e nós vamos orar, sabe para quê, irmãos? Gostaria de dizer a você que não fosse nem eu que estivesse orando, eu gostaria de estar até embaixo e pedir para que o Senhor faça a obra. Se tem alguma frieza, que Deus tire. Se tem algo que está segurando, que seja quebrado agora. Se tem algo estranho, que esse estranho vá embora. Por favor, nós acabamos de cantar, diz: quem já pisou naquele santo lugar sabe que não tem nada igual. Quem já teve os sonhos que você já teve? Quem já escutou a voz do Senhor da maneira que você escutou? Quem já foi usado com tanto poder e glória cantando como você já foi? Eu tenho uma palavra do Senhor para você. O vaso quebrou. Tem vaso quebrado aqui, mas assim diz o Senhor: eu não poderia fazer outro vaso? A igreja de olhos fechados, quem quiser. E quem quiser vir aqui para frente, venha, que nós vamos orar.